Muito bom dia, meus irmãos, muito bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Eu quero ler um versículo com os irmãos que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, irmãos, nos orienta a nós darmos graças, ou seja, agradecermos em todas as circunstâncias. Agora, a gente meditando nesse texto, a gente se pergunta: é fácil dar graças a Deus em meio ao sofrimento, à dificuldade, às lutas? Porque, irmãos, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Não tem quem passe por essa terra sem jamais ter um dia de sofrimento. Aliás, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele sofreu. Aliás, irmãos, ele foi um dos que mais sofreu, né? Porque ele foi morto, irmãos, no pior lugar da época, que era ser ali crucificado, ser colocado numa cruz. Porque essa cruz, irmãos, ela era destinada somente às pessoas que eram malditas para o Império Romano. Era a pior forma de castigo. Ser colocado numa cruz, irmãos, além da vergonha de ser exposto publicamente nu, era um dos mais cruéis castigos que os inimigos de Roma eram submetidos. E Jesus, ele passou por isso. Jesus, ele sabe o que é sofrer, irmãos. Talvez você também tenha sido chamado de alguma maneira, né, de maldito, ou talvez tenha ouvido outras palavras duras que vieram ferir, atingir a sua autoestima. E aí, queridos, isso tenha afetado as suas emoções e vai lhe impedir de perceber o valor que você tem, porque nós temos valor para o Senhor. Tanto é que ele veio morrer por nós. O próprio Senhor nos valoriza quando ele morre por nós. Então, queridos irmãos, não aceite isso na sua vida. Não aceite isto. Se alguém te feriu com palavras, se alguém te feriu proferindo palavras malditas contra a tua vida, não aceite isso. Foi Deus quem te fez nascer para ser uma pérola, para ser uma pérola de valor e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo e implantar o reino dele aqui neste mundo. Você, eu sempre gosto de dizer, não é um qualquer, não é uma qualquer, porque nós temos um Senhor. Amém, irmãos? Quem entende isso, irmãos, ele tem foco, tem objetivo. Quem entende o sacrifício do Senhor Jesus, quem entende o plano da salvação, vai sempre ter um foco, um objetivo, que é perseverar, né? Ainda que passe por adversidades, vai sempre saber que é filho de Deus e que vai confiar a sua vida aos propósitos de Deus. Porque Deus tem propósito para nossas vidas. Cada um de nós, irmãos, temos um propósito de Deus a se realizar nas nossas vidas. Então, nós que temos a consciência da salvação, o nosso papel, irmãos, é de perseverar, é de vencer as adversidades, é saber que é filho de Deus e confiar nos propósitos do Senhor.
Deus tem planos e propósitos para nossas vidas. Quanto maior for o sofrimento, mais nós vamos ser lapidados pelo Senhor em todas as áreas. Nós vamos ser lapidados emocionalmente, nós vamos ser lapidados fisicamente, material e espiritualmente, tá certo? Nós vamos ser lapidados pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus nos diz em uma outra analogia, irmãos, ele diz que ele é o oleiro e nós somos os vasos. É ele que nos forma, é ele que nos molda, é ele, irmãos, que vai nos moldando as nossas vidas com as adversidades que nós passamos nessa vida. E aí nós vamos sendo moldados em todas as áreas, na emocional, na sentimental, na espiritual, na área material, em todas as áreas nós vamos sendo trabalhados. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre ter em mente o versículo de 1 Tessalonicenses 5,18, que eu iniciei esse devocional, de dar graça em toda circunstância, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, irmãos. É que, independente das circunstâncias que nós estejamos passando, nós venhamos agradecer ao Senhor. Porque, irmãos, é em tudo que nós temos que dar graças, irmãos. É em tudo que nós temos. Nos momentos bons, dá graças a Deus. Nos momentos ruins, dá graças a Deus. Amém, irmãos? Se você não tem recebido de outra pessoa o seu devido valor como ser humano, glorifique a Deus, irmãos. Pois Ele nos vê como pedras preciosas. O Senhor nos vê, irmãos, como algo de valor, tão valoroso que Ele enviou o que tinha de mais precioso em nosso favor, que foi o seu Filho amado, Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Então, se você não tem sido valorizado, se você não você tem sido rejeitado, não perca o seu tempo, irmão, se fazendo de vítima. Não se acomode de maneira nenhuma. Creia que o sofrimento pelo qual você está passando não será para a sua vergonha, mas vai lhe tornar uma pérola nas mãos do Senhor, um exemplo para muitos e uma pessoa muito mais forte e equilibrada. Por isso tudo, sempre dê graças ao Senhor. Por isso, sempre louve ao Senhor. Por mais que os outros possam te perseguir, possam te caluniar, por mais que os outros não te valorizem, por mais que os outros olhem para você e lhe desprezem, por mais que os outros não tenham nenhum tipo de consideração a você, não fique com baixa autoestima. De maneira nenhuma você tem valor. Para Deus, você é valoroso, você é valorosa nas mãos do Senhor. Nunca esqueça disso, porque o Senhor mesmo nos fez a sua imagem e semelhança. Porque o Senhor mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. Então ele enviou Jesus aqui para esse mundo para que todo aquele que nele crê, irmãos, possa se salvar. Mas o princípio do versículo diz que ele amou de tal maneira. E esse amor não pode ser de maneira nenhuma explicado. Por isso que ele diz de tal maneira, porque não pode ser explicado como é esse amor do Senhor por nós. Tá certo? Então,
que você possa meditar neste devocional. Saiba que você é importante para o Senhor, você tem um valor, como há uma canção antiga, né? O Espírito Santo de Deus habita em você, você tem valor. Então, agradeça a Deus em tudo, diante das adversidades, diante dos problemas, das lutas, porque tudo um dia passa, irmãos, e nós continuamos a nossa caminhada, porque nós somos pessoas perseverantes. Não é isso? A Bíblia diz que a alma do Senhor não se agrada naquele que retrocede. Nós temos uma caminhada, uma jornada, e nós continuamos a nossa jornada nessa terra, passando pelos problemas, olhando para o alto, olhando para o Senhor das nossas vidas, né? Tá bom? Que você tenha um dia abençoado, um dia de paz, que no dia de hoje você possa vencer todas as adversidades que se levantarem, que o Senhor venha abençoar a tua vida ainda mais, a tua casa, o teu lar, a tua família, os teus projetos, os teus empreendimentos, pelo poder que há no nome santo de Jesus, que você possa ter um dia cheio de agradecimentos ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, que você louva ao Senhor, agradeça a Deus porque Ele se revelou a você. Tire o dia hoje para louvar, para agradecer a Deus, embora você esteja passando lutas, ou não passando lutas, mas agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor, renda graças ao nosso Deus e, acima de tudo, porque Ele nos salvou. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha te guiar em todos os caminhos. Amém.